Olá, eu sou Larissa Galvão. Eu sou Arielle Nascimento. E eu sou Laisa Merizio Borges. Esse é o podcast Conexão Fértil. E aqui nós vamos falar sobre fertilidade, sobre vida, sobre cuidado. Sejam bem-vindos, conectem-se com a gente. Bem, hoje nós vamos falar, o nosso segundo episódio, sobre o caminho do paciente que tem dificuldade de engravidar. Vamos comentar um pouco sobre as dificuldades desse caminho. As pessoas acham que engravidar é algo muito simples, né? Mas não é. A chance de um casal saudável engravidar a cada ciclo é de 25%. Sim, e quando o casal começa a tentar e não conseguir, geralmente vem, assim, uma ansiedade, né? É claro que isso vem de um jeito diferente para cada casal, mas muitas vezes eu recebo casais que estão tentando há 3 meses, assim, já acham que tem alguma coisa errada, né? Então, acho que o primeiro ponto mesmo, né, que a gente precisa ressaltar é falar um pouquinho do que é infertilidade, né? Talvez quando que o casal, de fato, precisa se preocupar e buscar ajuda, né? Então, a infertilidade, para que a gente estabeleça o diagnóstico, não é necessário nenhum exame complementar. É um diagnóstico clínico, Exatamente. né? Então, o conceito de infertilidade é ausência de concepção após 12 ciclos de exposição, né, em que o casal tem relações numa frequência de aproximadamente 3 a 4 relações sexuais por semana, porque isso é um ponto importante. Às vezes o casal não se vê, não se encontra, né, tem dificuldade de manter uma frequência. E aí, né, vai ficar mesmo mais prejudicada, né, essa parte das tentativas. 12 ciclos para um casal em que a mulher tem menos de 35 anos ou 6 ciclos quando a mulher tem mais de 35 anos. Só para deixar bem esclarecido, 12 ciclos, igual 12 meses, Isso. né? Então, 1 ano tentando Isso aí. engravidar sem sucesso na paciente com menos de 35 anos e 6 meses tentando engravidar sem sucesso na paciente com mais de 35 anos, não é isso? Nesses casos a gente já pode dar o diagnóstico de infertilidade e a nossa primeira tarefa vai ser detectar a causa, né? Por que esse casal não está conseguindo engravidar? Sim. E aí, geralmente, o casal, né, infértil é um casal que já chega até nós com, assim, uma desesperança, né? Assim, cada um com a sua história, né? Muitas vezes já fizeram até tratamentos que não foram bem sucedidos. Alguns estão começando ali a jornada e tal, mas tentar engravidar e não conseguir já é algo que deixa o casal frustrado, sem dúvida, porque como você estava dizendo, né, Lari? Poxa, a vida inteira nós principalmente, né, mulheres, passamos a vida evitando a concepção. Então, a gente usa anticoncepcional, né, enquanto a gente está estudando. E aí, depois que a gente forma, a gente faz uma pós-graduação e tal. Ou seja, não cabe um bebê nesse contexto. Então, a gente vai evitar a gestação. E a gente acha que, quando eu quiser, eu paro meu anticoncepcional e eu vou rapidamente engravidar. E quando isso não acontece, é uma frustração enorme, né? E o casal, ele geralmente chega bem frustrado e vulnerável também, assim, né? Poxa, todo mundo engravida ao meu redor, menos eu, né? Tem muito essa fala. Falando sobre isso, eu vou trazer uma fala de uma paciente que eu lembrei agora, e ela falou isso, doutora, o ginecologista sempre me orientou sobre anticoncepção, mas nunca ninguém me orientou sobre concepção, né? Sobre o meu desejo de ser mãe um dia. E aí, já tinha mais do que 35 anos, quando ela foi fazer a programação para engravidar, foi diagnosticada uma série de problemas, uma infertilidade, né? Uma baixa reserva ovariana. Então, ela trouxe essa queixa para mim, né? Como é importante a gente ter essa preocupação e expor isso ao paciente. Sim, sim. E essa divisão, né, da idade que a gente falou no conceito, acima de 1 ano para quem tem menos de 35 anos de tentativas, né? E abaixo, abaixo de 35 anos
Me confundi. Abaixo de 35 anos, né? 1 ano de tentativas e acima de 35 anos, 6 meses. Isso. É justamente por conta dessa repercussão, né? Desse impacto que a idade tem sobre a reserva ovariana. Então, hoje, o ginecologista, ele precisa estar atento a isso, né? A paciente vai na consulta anualmente para fazer o preventivo, para avaliar, né, se ela tem alguma alteração, alguma bactéria e tal, quando ela tem queixa, mas é imprescindível que o ginecologista esteja lembrando a ela, né, sobre a importância dela pensar sobre a fertilidade dela. Sem dúvida. Né? Ou para, se ela já tiver um parceiro e já tiver com a vida organizada, ela começar a tentar num tempo oportuno, ou para que ela preserve a sua fertilidade e não, né, aconteça como essa paciente, que lá na frente vai descobrir que tem uma baixa reserva e que talvez já seja tarde demais, né, para ela. E é irreversível, né? A gente sabe que a reserva ovariana, ela não é reposta, né? A quantidade de óvulos se perde ao longo da vida de forma irreversível, progressiva, e a gente não consegue, não existe ainda, né, uma medicação para que a gente reponha esses óvulos. Então, o que a gente consegue fazer é, de fato, preservar a fertilidade. E assim, acho que tudo isso, né, é muito frustrante. Tanto a paciente ter um diagnóstico lá na frente de baixa reserva, quanto o casal também que está tentando engravidar sem sucesso, né? E aí, acho que faz muita diferença nesse contexto a forma que a gente vai acolher, né? A forma que a gente vai atender esse casal. E ainda que a paciente tenha uma idade avançada e pareça óbvio pra gente, né, que a reserva ovariana diminui com o passar dos anos, às vezes aquela paciente não sabe mesmo. Verdade. Né? Ela não foi informada. Então, a gente também ter empatia, né, com a paciente que... E ter essa preocupação, né? Eu falo isso muito, trazendo pra minha área, que é a área da imagem. O ultrassom transvaginal é o exame mais realizado pelas mulheres. Todo médico pede um ultrassom transvaginal em algum momento da vida daquela mulher. E é muito fácil fazer uma contagem de folículos, né? Folículo é a casinha do óvulo, só para trazer um conceito. Então, através dessa contagem, a gente consegue falar para a paciente sobre a sua reserva ovariana. Não custa, sabe? Olha ali a quantidade de folículos que tem essa paciente. Porque é uma informação tão simples que pode mudar completamente aquele desfecho, o curso, né? Daquela história, porque se é uma paciente nova, que você já vê que tem uma reserva diminuída, oriente, sabe? Fala, olha, procure um profissional especialista, né, para te acompanhar nesse processo, pense sobre o congelamento de óvulos, porque às vezes a paciente está ali fazendo um monte de exame transvaginal sempre laudado como normal, isso não é incomum de acontecer. E aí, aos 36, 37 anos, quando ela deseja engravidar, que ela vai tentar, né? Vem aquele tanto de diagnóstico, que é o primeiro questionamento dela. Poxa vida, eu fiz exames uma vida inteira. Como que ninguém viu que tinha alguma coisa alterada? Como que ninguém me orientou nesse sentido? Sim. Então, a gente ter essa preocupação, ter isso como um propósito, uma causa mesmo, sabe? E ter esse cuidado, né, de orientar, porque, como você falou, pra gente é óbvio, mas pra muitas pacientes não é. Sim, sim. E aí eu acho que vem, assim, né, a nossa aposta no Instituto, né, de envolver você, né, Arielle, que é psicóloga, nesse cuidado desde o início. Já aconteceu, e não foi uma só vez, de eu atender o casal, né, realizar a investigação diagnóstica, saber que aquele casal tem uma indicação de fazer um tratamento de reprodução assistida, mas que o casal está emocionalmente tão abalado que não é possível a gente seguir daquele jeito. Não dá pra gente ignorar isso, né? A gente consegue perceber na consulta como que aquele casal tá do ponto de vista emocional. E isso faz diferença pro tratamento. Às vezes o casal ele precisa
elaborar, né, algumas coisas que aconteceram e às vezes casais que vêm de outros serviços, que já fizeram tratamento, que tiveram perdas e aí, né, o aborto a gente sabe de uma gravidez pós-FIV é ainda mais doloroso, que é uma gravidez super investida. E nunca passaram, né, por um psicólogo, nunca tiveram um suporte emocional. Então, é um casal que chega muito devastado mesmo. E que não dá pra gente simplesmente falar, vira a página e vamos pro próximo capítulo, né? Porque tem muita coisa ali pra trabalhar antes disso. Acho que ter um psicólogo na equipe da clínica já mostra que a gente sabe a densidade do tratamento, né? O que cada etapa ali revela... são muitas nuances ali que vão aparecendo do ponto de vista psíquico mesmo, emocional e prático mesmo, né? Acho que a gente vai falar um pouco desse caminho, mas a coleta de óvulos, a fertilização, né? O resultado da gravidez, enfim, são muitas possibilidades, né? E muitos limites também. Mas eu acho que antes da questão do tratamento em si, o que vem antes, na verdade, eu acho que é isso que você está falando, assim, é muito... É sempre singular, mas eu acho que vai dizer muito de como esse paciente vai conseguir elaborar mesmo esse luto. Que luto, né? Mas ninguém morreu. As pessoas acham que o luto é só de morte biológica, né? Não. Luto é qualquer coisa que eu sonho, que eu idealizo, que eu planejo e não realizo. Então, é onde eu invisto uma energia libidinal ali. E aquilo não acontece, eu preciso recolher isso e fazer algo com isso, dar um destino para isso. Então, ter a vivência, né, de que o que eu idealizei, o que geralmente se idealiza hoje, é que a hora que eu quiser, na hora que eu terminar esse mestrado, na hora que eu terminar alguma coisa que eu estou aqui, né, tentando alcançar um melhor trabalho na carreira, eu vou parar o anticoncepcional e eu vou conseguir engravidar. Porque existe essa idealização que para engravidar, basta eu ter o órgão reprodutor feminino. Se eu já fiz a transvaginal e nunca ninguém falou que eu não, né, que eu tenho útero, que eu tenho ovário, então é possível e a hora que eu quiser isso vai acontecer. E acho que é esse luto, assim, né, dessa frustração de um planejamento de uma vida inteira. Quantas vezes um paciente chega lá e diz, não, agora então eu vou fazer a FIV, já que eu tenho que fazer... E aí eu vou fazer porque em janeiro, porque eu preciso em novembro tirar férias, né? É uma sensação de que a gente consegue controlar muitas coisas. Então, esse momento, ela vem às vezes do que ela tinha antes, que era o medo de ser mãe, né? Que você estava falando um pouco disso, o medo de dar certo. Porque é isso, será que eu vou corresponder ao que eu idealizo sobre ser mãe? Ao que eu acho que é estar pronta para ser mãe? E o medo de fracassar nessa idealização para o medo agora de não conseguir. E esse medo agora é fracassar no que ela idealizou sobre o próprio corpo, sobre o lugar dela como mulher, como esposa, né? Como lugar social, porque os amigos estão tendo filhos e ela tá fora, né? Cada vez mais... acho que ressentida mesmo, né, de não estar vivenciando isso. Então, assim, de novo, às vezes, para nós que trabalhamos com isso soa até assim, nossa, que difícil que é para aquela paciente aceitar que precisa do tratamento. Mas é porque, às vezes, quando a gente para escutar, o que vem antes é muita coisa. E esse processo, às vezes, ele não é reconhecido como sendo um momento importante de ser cuidado. Que bom, né, que você tem esse olhar, acho que a gente, de fato, tem, mas que importante é, às vezes, o próprio paciente ou quem estiver escutando a gente agora, né, entender que se está difícil para ele, às vezes, reconhecer a importância de que, ou que ele precisa de um tratamento, se ele está com dificuldade, se está tirando sono, está dando ansiedade. Talvez ele precise, às vezes, desse cuidado, de poder falar sobre isso, num espaço onde ele possa ser escutado, sem julgamento, elaborar esse luto, porque aí se elabora esse luto, ele pode ir para o tratamento numa condição muito mais aberta, né? Muito mais disponível, talvez, para receber esse cuidado também. Mas o que eu percebo é que mesmo encaminhando, muitas vezes o casal não vai nesse momento, assim, né? Nem um monte de outros, né? Vamos combinar. Geralmente, quando o casal tem, assim, um resultado negativo, é quando ele considera, né, assim, que esse espaço pode ser importante, né? Pode
ajudar, porque acho que talvez o paciente naquele momento ali, ele nem quer muito pensar sobre isso, ele quer uma solução, né? Então ele vem com um problema, né, me procurar. Claro. E ele quer a solução, ele quer saber por que ele não engravida e o que ele tem que fazer para engravidar. Simples assim. Que não é tão simples, né? né? O paciente E nem que vai sempre temos respostas, né? E aí vem uma via, né, assim, de investigação, porque são muitos exames, né? E Sim. a gente percebe, assim, que muitas vezes o esposo ainda não está envolvido nesse processo. Muitas pacientes vão sozinhas na consulta, voltam com os exames só delas, e a gente sempre investiga o casal, né? A infertilidade, ela é conjugal. Então, sempre pedimos exames para a mulher e para o homem. 50%? Os fatores, né, de infertilidade, geralmente, né, a gente pode ter 50%, né, de causas femininas e tem mais ou menos 35% de masculina e 15% que é mista. Então, acaba sendo quase que 50-50. Mas muitos maridos, né, muitos esposos, muitos parceiros, ainda não acompanham o processo e não percebem a sua importância no processo. Porque o embrião, ele é 50% do óvulo e 50% do espermatozoide. Então, não tem nenhum sentido eu investigar só a mulher. E se não der nada no exame dela, o marido fazer o exame dele, porque pode dar no dela e no dele, né? Então, a gente sempre tem que investigar os dois. Então, isso é uma quebra de paradigmas mesmo, né? Assim, porque é incrível, mas acontece ainda, né? Hoje ainda acontece. Então, a paciente volta, às vezes, só com o exame dela e a gente fala, bom, mas e o espermograma? Então, mas meu marido não fez e tal. E aí, a gente sempre convocar, né? Olha, é importante que ele faça, é importante que ele venha nas consultas. O projeto de um filho é um projeto do casal, não é um projeto só da mulher, né? E, inclusive, um projeto que demanda muitos acordos, né? Então, o acordo já tem que existir ali, no desejo, né? No investimento, no tratamento, no diagnóstico, nas consultas, enfim. E aí a gente começa a caminhar para os exames, que realmente são exames, às vezes, invasivos, né? Às vezes desconfortáveis, isso é duro né, para a mulher, Lari? né? São muitos exames, Sim. né? Muita manipulação. É um processo muito desgastante. Mais exames para mulher, inclusive, né, Laísa? Sim, bem mais exames para Bem mulher mais exames e bem pra- mais invasivos também. E bem mais invasivos. E aí a gente também vive uma questão, eu vivo isso, né? A paciente que vai investigar infertilidade por um ultrassom e já fez uma série de outros exames, tudo absolutamente normal. E mais uma vez eu falo que a gente tem um ultrassom dentro da normalidade e a paciente se questiona, né? Então, por quê? Por que eu não engravido? Me explica o que está acontecendo. É difícil também, né? Sim. E aí Ter que a essa gente... infertilidade sem causa aparente. E aí, assim, que a gente precisa aprofundar, né? A investigação. É muito comum a paciente chegar do ginecologista, às vezes com exames muito básicos, né? O preventivo, o ultrassom e tal. Mas aí a gente precisa ampliar a investigação para todos os pontos do trato reprodutor que podem estar comprometidos e justificarem a infertilidade. Então, é importante que o paciente entenda a importância dela fazer cada exame, porque é só quando ela tiver todos aqueles exames que a gente vai conseguir ter um panorama mesmo, né, das possíveis causas e fechar o diagnóstico e propor um tratamento. E aí, assim, né, a gente costuma pedir, que até, né, você faz bastante, né, Lara? A gente pede exames laboratoriais, hormonais, a esterossalpingografia, que por incrível que pareça, né, é um exame muito antigo, que é um raio-x, né, mas que ainda é o padrão ouro para a gente detectar fatores tubários, né, trompas obstruídas, e que é super invasivo, né, que a paciente reclama muito. E na maioria das vezes doloroso, né? A paciente tem essa queixa. Então, assim, mais recentemente a gente vê, né, na literatura outras possibilidades para justificarem, né, a esterossalpingografia, que A esterossalpingografia, né? por ultrassom, Que né? vai chegar no instituto, se Deus quiser, né, Laísa? Em breve. Em breve. Então, e que a gente, de fato, E que a gente já assim, consegue fazer em conjunto, por exemplo, com mapeamento de endometriose, que a gente tem feito também
quando a gente está preparando a paciente para um tratamento, né? Sim, mapear a endometriose hoje na paciente infértil é imprescindível, porque, inclusive, eu atendo pacientes que já fizeram transferência embrionária sem fazer exame para pesquisa de endometriose, e que quando a gente fez, né, tinham a endometriose, e isso muda a conduta, muda o protocolo, né? Então, a gente precisa investigar, é muito importante. E dá para a paciente esse conforto de, junto, né, com o exame, que já é imprescindível, ela fazer também a avaliação tubária, que é super importante, é divisor de águas na escolha do tratamento, vai ser excelente, né? A gente conseguir trazer isso para as nossas pacientes aqui em Vitória. Além disso, né, é importante que a paciente faça exame de mama, porque a gente vai usar hormônio, né? Então, a gente avaliar se tem alguma alteração mamária. A gente sempre faz exame genético, né, o cariótipo. Então, toda essa investigação, ela é muito importante. E para o marido, a gente geralmente pede o espermograma, um ultrassom da bolsa testicular com Doppler e exames de genética e laboratoriais. Então, é mais tranquilo, né? Mas nem sempre existe, né, uma adesão mesmo. Mas a gente só consegue seguir quando o casal traz mesmo todos os exames, né? Acho que é o ponto de partida mesmo. E aí, né, tem, assim, essa queixa, mas geralmente a gente consegue finalizar essa etapa. Eu acho que a segunda consulta, que é quando o casal traz, né, os exames, e aí sim a gente vai dar o diagnóstico, né, que é aquela parte mais difícil de propor o tratamento, e a paciente aceitar, né, que precisa de um tratamento para engravidar. Isso não é tão simples, né? Às vezes na nossa rotina a gente faz isso de forma tão comum, mas para a paciente, né, é uma interrupção, assim, poxa vida, eu só vou engravidar se eu fizer um coito programado, ou uma inseminação, ou uma fertilização in vitro, né? Assim, não era isso que eu queria, eu não queria precisar disso, enfim. Acho que o processo, tanto é que dessa segunda consulta até a paciente voltar para o tratamento é muito variável, mas tem pacientes que demoram até ano, assim, 1 ano, mais de 1 ano, né? Algumas mais rápidas, mais aceleradas, querem, né, tocar o processo e voltam mais rápido. E isso vai depender muito também da reserva ovariana, né, da idade, que às vezes a gente nem tem tanto esse tempo. Mas que é importante a paciente também elaborar a necessidade do tratamento, né, para que ela faça o tratamento de uma forma mais leve, né, talvez, assim, mais tranquila. E, por fim, né, quando ela volta para o tratamento, eu acho que é quando a gente tem as maiores alterações aí, talvez, de humor, né, de expectativa, né, as questões emocionais mesmo, né, para a paciente, desde o primeiro dia em que ela começa as injeções hormonais, né, e faz os ultrassons, e, né, volta para ver como que está evoluindo. E aí a gente, às vezes, tem que dar notícia ruim até nesse momento, né, para paciente que tem baixa reserva, os folículos podem não crescer, a gente pode ter que interromper o tratamento, né? Na coleta de óvulos, às vezes a gente não tem o número de óvulos conforme era, né, a expectativa, e trabalhar tudo isso também é super importante para que a paciente entenda que tudo, né, é estimativa, tudo é possibilidade, e que é um tratamento com muito investimento, mas sem garantia de sucesso, né? Então, o tempo inteiro a gente tem que estar lembrando isso para o paciente, porque são muitas informações, emocionalmente ela tá, né, assim, sensível, e às vezes a expectativa criada, ela vai muito além do que o tratamento consegue mesmo alcançar, né, do que a gente consegue alcançar. E aí, nesse percurso que, né, a gente tem lá no Instituto, um protocolo em que a gente sempre encaminha a paciente para que ela tenha o suporte emocional também, né, Arielle? Sim, acho que... Enfim, fiquei pensando no que vocês estavam falando no começo, de como que a infertilidade, desde o exame, né, pesquisa que vocês estavam falando, como que ela é toda envolta num tabu, né? Tava pensando isso, o tabu de ser uma questão emocional, aquela coisa assim, né? Não tem causa aparente, então é um pavor, porque fica parecendo, então, que
aquela frase, né? Se relaxar, isso, né? Se relaxar, engravida. Exato. E isso é, assim, é quase violento, né? Uma paciente que está tentando engravidar, escutar, às vezes, da sogra, da cunhada. Quando você relaxar... E eu acho que tem esse tabu, sabe? De que a gravidez, na hora que a paciente fica tranquila em relação a isso, ela vem... E como que, às vezes, essa ideia, né, psicogênica da infertilidade, né, como se tivesse origem no psiquismo, o quanto que isso, às vezes, vai dificultar ela buscar um suporte, porque eu sempre falo, né, o objetivo do suporte emocional não é dizer a partir de, então é uma causa emocional e se você vier, você vai engravidar. Não é, eu não trabalho com essa ideia. Eu trabalho com a ideia de que esse processo de lidar com a dificuldade de engravidar traz um sofrimento, porque você está vivendo um rasgo dessa idealização, que eu tenho um sonho da maternidade, que não é qualquer sonho, né? É um projeto que tem um lugar psíquico muito importante, né? Que mobiliza várias outras questões familiares, infantis. Então, quando você está vivendo uma dificuldade de engravidar, você está vivendo esse rasgo. E que esse suporte emocional, ele não é como uma condição de assumir, então é emocional e como se isso, né, fosse resolver, e sabe? como que isso tem um impacto muito maior na mulher, né? Normalmente a mulher, ela absorve essa culpa, né? Então a culpa é minha, eu não consigo engravidar, né? Como que isso é diferente para o homem e para a mulher. E todo o tratamento, né? Assim, os hormônios quem usa é a mulher, né? Quem vai passar pela coleta de óvulos, que é um procedimento invasivo com anestesia no centro cirúrgico, né? É a mulher. Então, assim, claro que a gente vê, né, muitos casais que estão muito conectados mesmo, né, no processo e em que o esposo, ele até aplica as injeções, né, numa forma, assim, de se envolver, de se solidarizar, mas não tem como, né, a gente negar que as maiores intervenções são no corpo feminino, né, por isso que também, e a mulher é mais sensível e de fato, acho que essa idealização maternal, ela vem desde a infância, né, na menina, que é diferente do homem, né, do menino. Então, é muito frequente, né, a gente ter... É verdade, a gente já cresce, né, pensando que vamos agora, quando ela pode engravidar, vamos ter filhos. E essa culpa vem, né, desse lugar que você estava falando da culpa, mas quando, às vezes, essa mulher mesmo, né, esse casal, mas essa mulher, ela pode ter um espaço para refletir um pouco sobre esse sentimento de culpa, de impotência, ela vai ter a chance, às vezes, de poder deslizar um pouco desse lugar. E poder justamente, primeiro, aquilo que a gente estava falando, né, da outra vez, no outro episódio, é que ela vai poder, primeiro, eu acho que é reconhecer essa humanidade, de poder, sim, ser frágil, poder, sim, não precisar de corresponder a todas essas idealizações, porque isso é do humano, né? Enquanto a gente ficar num lugar de que eu não posso falhar, que eu não posso furar, isso traz muito sofrimento, né? Agora, esse lugar da escuta, às vezes, é justamente porque é onde ela vai poder falar desses sentimentos que vem mesmo, né? E cada um vai vir de um jeito, mas, enfim, é muito comum escutar que se sente culpado, ou que se sente impotente, efeito na relação conjugal, ou que é tudo sobre mim, meu marido não faz nada, né? Enfim, ela vai, de alguma forma, se escutar sobre isso. E o que a gente aposta na palavra, né, na possibilidade de falar, é que ao falar, ao pôr em palavras, estou me sentindo culpada, estou me sentindo com raiva, estou me sentindo menos mulher, enfim. Ela vai ter agora um material para ela poder lidar com isso. Porque enquanto ela não fala, ela não quer mexer nisso, ela não quer, mas de alguma forma, né, isso fica circulando sobre ela vai até seguir para o tratamento, mas às vezes ela vai de um lugar que deixa tudo muito mais pesado. Então, ela parte para o tratamento de um lugar que eu preciso dar um resultado positivo, porque eu tenho que, né, dar essa resposta. E pode vir o negativo. E aí não é só a dor de não ter engravidado, é a dor, de novo, desse fracasso, dessa frustração, porque ela ainda se mantém psicamente no mesmo lugar. Então, às vezes, essa escuta inicial é deslizar esse sentimento, sabe? De culpa para um lugar de, bom, essa é a minha história, não é outra. Estou com dificuldade de engravidar.
Eu preciso, de alguma forma, lamentar o que eu tiver que lamentar sobre isso, e às vezes com suporte ou em família, enfim. Mas, lamentando, né, o que for possível, passar a desejar o caminho que me é possível, e às vezes o caminho que é possível é o caminho do tratamento. E quando ela faz esse deslizamento, ela vai para o tratamento não com ressentimento de estar precisando de um tratamento, né, ela vai para o tratamento com isso um pouco mais elaborado, e ela passa então a desejar, né, essa via, porque é a via possível, né? E isso faz muita diferença, muita diferença. Sim. E para o resultado, não estou falando isso, mas para ela viver esse processo, ela se abre para isso. E acho que sim, quando a gente se abre para o processo, eu acho que a gente tem uma chance de vida, né? Inclusive, hoje a gente tem um resultado, né? Vamos torcer, né? Porque, sim, estamos esperando o resultado, né? Vamos torcer, né, por esse positivo. Sim. Mas é isso mesmo, assim, e eu percebo a diferença nos pacientes, sabe? Assim, quando a paciente vem de você, ela vem com uma clareza, eu acho, assim, do processo muito maior, sabe? Assim, talvez isso que você está falando mesmo, acho que ela se posiciona, né, assim, diante do tratamento de uma forma desejando mesmo, não, eu quero esse caminho, né, eu não tô aqui porque eu não tenho outra opção, eu tô aqui porque eu escolhi esse caminho, eu quero ser mãe. E uma escolha forçada, lógico, Sim. como a maioria das escolhas que a gente toma na vida, né? Ninguém Poderia queria ter não que... ser. Não, ninguém queria ter que escolher, coisa, né? Entre não ser mãe e entre fazer o tratamento. Sim, mas sim. a vida é isso é um processo também que eu trabalho muito com as pacientes. A vida coloca coisa na nossa janela que a gente não escolhe, mas diante do que a vida nos traz, a gente passa a ter algumas escolhas sempre, enquanto a gente estiver vivo a ser feitas. Então, fazer o tratamento é sim uma escolha, né, diante das opções possíveis que a vida às vezes dá. Uma escolha e uma oportunidade, né? Exatamente, porque se ela não viver, né, esse processo, ela nunca vai saber como teria sido, né? Ela vai ter que assumir a possibilidade única, né, de não ser, ou não, porque a gente também não sabe, às vezes nós vivemos na prática, né, milagres mesmo que a ciência nem explica. Sim. Mas eu acho que se ela tem um recurso para alcançar o que ela deseja muito e que vai fazer muita diferença na vida dela, né? Porque a gente está falando de um filho, e um filho eu acho que não tem nada, nenhuma outra experiência tão transformadora, né? Quanto um filho. É uma decisão, assim, que vai mudar completamente, né, a história dessa paciente. Então, tem pacientes que escolhem, de fato, nem tentar. Eu já tive paciente que não quis. Não, eu já conheço pessoas que fizeram a FIV e que sofreram demais, eu não quero passar por isso. Mas é consciente, né? A escolha tem que ser consciente, acho que tem que ser colocado. Tem que ser bem refletida, né? Porque é uma decisão. Ou que não é uma possibilidade assim, também, né? Por questões religiosas. Existe isso tem os também, tabus, né? E eu acho que é tem. isso a importância de um podcast como esse, porque, querendo ou não, é mais uma fonte de informação da gente estar aqui dizendo da importância de falarmos sobre infertilidade. Não só com as informações que a gente está colocando aqui, mas porque enquanto a sociedade ficar lidando com a infertilidade como um segredo anônimo, ninguém pode saber que eu estou em tratamento. Eu não estou dizendo que isso é certo ou errado. Eu estou dizendo que o fato de muitas mulheres não dizerem, por exemplo, que não estão em tratamento, torna para elas isso tudo muito mais pesado, porque tudo, né, tem que esconder o remédio na geladeira e tá tendo a família tá lá passando as férias e tal, assim, traz outras repercussões, mas isso diz muito da sociedade, de como ela lida com a infertilidade, do que uma escolha de fato do paciente. A né? mulher tem essa mania de se culpar muito, né? Eu acho que isso acontece em várias questões. Tudo que foge à regra, né, da vida ali da mulher, ela tem essa mania de esconder, de caminhar sozinha, né, de ter vergonha de expor e de pedir ajuda. Por exemplo, viver um aborto. Quantas mulheres vivem um aborto caladas? Até depois na maternidade, parto normal, amamentação. Então, tudo isso vai se aplicando, né, ao longo da vida. E ainda mais hoje, assim, que a mulher, ela vive numa luta, né, incessante
de ser ou igual ou melhor que o homem, né? Eu acho que isso vem mesmo, né, de uma história que ela precisou provar que ela tem a mesma capacidade ou mais, né? Em alguns casos aí que a gente vê pessoas querendo, né, se afirmar muito em relação a isso. E aí, poxa, ela precisa dar certo, né? Ela precisa reproduzir, ela precisa ser bem-sucedida no trabalho, ela precisa ser boa mãe, ela precisa, né? Mulher Maravilha. Sim, né? E essa conta não fecha. Não. Isso, velho. Ou a gente aprende a lidar com a cassação, com a falta, ou fica nesse lugar de muito sofrimento e de ressentimento. É o que a gente mais escuta isso hoje em dia, né? Nós, mulheres, estamos cansadas, não é isso? Sim. E quando você real. começa o podcast falando que não é fácil engravidar, é isso, não é fácil engravidar, não é né? tão simples, né? É isso. Eu acho que isso já é, assim, uma baita forma de começar, sabe, um podcast, porque a ideia é que a gravidez, ela é algo automático. A partir do momento que eu constituo, né, Eu vou um nascer, casamento, crescer, reproduzir, eu vou marcar né? o dia que eu vou tirar e vai vir a gestação. E tem mesmo, né, essa ideia. Quando a gente começa dizendo, não é bem assim, então se não é bem assim, o tratamento também não pode ser visto como um tabu, como algo em segredo, porque isso traz muito sofrimento. A gente, humano, precisa de grupo, de par, de identificação. Então, quando eu escuto que outra pessoa também tem dificuldade... Isso dá tanta força, eu né? saio de um lugar de eu sou um ET, é só comigo, de impotência, para um lugar de, peraí, como que a história do outro pode me colocar no lugar de pertencimento também, né? E não de exclusão, e não de anonimato, né? Que as pessoas criam perfis anônimos para seguir clínicas de reprodução assistida. Isso pesa ainda mais, né? Então, eu não sei, eu acho que é importante a gente compreender que é tarefa nossa, profissional que trabalha com isso, de falar. Precisamos de falar de infertilidade e talvez também, quem sabe, isso modifique um pouco as pessoas que estão passando em tratamento de não se sentirem tão amedrontadas ou ameaçadas por estarem vivenciando esses tratamentos. E aí, com isso, a gente vai abrindo espaço na nossa sociedade para caber mais histórias que as mulheres e homens têm dificuldade de engravidar. E eu acho que isso vai deixar de ser tão pesado, né, como é. Sim, a trajetória de quem passa pela infertilidade é solitária demais, né? Acho que os grupos ajudam muito, né? As pacientes que, enfim, entram nos grupos, elas sempre trazem isso, assim, eu escutei uma história parecida com a minha e que deu certo, então isso me inspirou, me esperançou, né? A gente mesmo, né, conta um pouco de algumas histórias, assim, no Instagram lá do Instituto, justamente para isso, né? Para a paciente se identificar e falar, poxa vida, se deu certo nesse caso, né? Pode dar comigo também. Então, e muitas falam isso para mim, eu gosto tanto quando você coloca as histórias, eu gosto tanto quando você coloca lá o ultrassom com o coração batendo, eu penso, um dia vai ser o meu, né? Então, é o que você está trazendo, assim, a gente precisa, né, de inspiração mesmo, de se apoiar em algo, né? E não ficar sozinho, né? Porque a solidão vai trazer cada vez mais sentimentos negativos, né? E uma coisa interessante que vocês falaram foram os tabus mesmo, né? Então, como que pode, né, nessa altura do campeonato ainda ter tanto preconceito, né, em um tratamento médico que tem tanta comprovação na literatura, que não tem riscos hoje com a evolução das técnicas de reprodução assistida? Até o único risco que existia, que era a síndrome do hiperestímulo ovariano, não existe mais, porque a gente tem medicamentos que tornam esse risco praticamente nulo. Sim. Então, assim, não tem sentido, assim, hoje, né, a paciente não fazer por medo, é um tratamento seguro. Até nas pacientes oncológicas, né, que isso era tão temido. Poxa, a paciente tem um diagnóstico de câncer, é jovem, tem o sonho de ser mãe. Os médicos precisam encaminhar para preservar a fertilidade. Isso não vai mudar o curso da doença, não vai piorar o prognóstico, não vai atrasar o tratamento do câncer. Muito pelo contrário, pode ser a chance dessa paciente, depois da cura, ter qualidade de vida, de sobrevida. E eu lembro quando você atendeu uma paciente oncológica e você falou para mim, e isso nunca sai da minha cabeça, e eu falo para a paciente às vezes, nesse sentido, né? Se você está aqui, é porque você tem chance, né, de usar esses óvulos que você está congelando, ou seja, o seu caso tem um prognóstico muito positivo.
E quando ela congela, a Arielle me falou isso uma vez, ela tem por que sobreviver, né? Como se fosse uma âncora, eu lembro que você usou essa palavra, que ajuda essa paciente a suportar o tratamento, né? A sobreviver a esse diagnóstico que é super difícil mesmo e viver para ter o bebê dela, né? Então, não tem mais espaço, né, para a gente ter medo dos tratamentos de reprodução assistida. Do ponto de vista religioso, né? Claro que isso é muito individual, mas como que eu penso sobre isso, né? Eu creio que se Deus permitiu, né, que a ciência evoluísse nesse sentido, justamente foi para que a gente contornasse as dificuldades, né? Nós somos humanos, a gente não é perfeito mesmo, né? Uns vão ter uns problemas, outros vão ter outros. Então, os recursos da reprodução, eles vêm para a gente transpor os obstáculos, as dificuldades. E o tratamento não é 100%. Ele só vai dar certo se for da vontade de Deus, né? Ele é o dono da vida, fazendo tratamento, não fazendo tratamento. Então, assim, isso eu falo porque eu acredito de verdade, né? Eu sou mesmo só um instrumento de Deus. E o tratamento, a gente pode fazer tudo, né? Toda a técnica, toda a complexidade que está envolvida, colocar o embrião dentro do útero e ele pode fixar ou pode não fixar, porque não somos nós que decidimos sobre a vida, né? A vida pertence a Deus. Então, isso me traz muita tranquilidade, muita paz de fazer o meu trabalho, né? De uma forma a acreditar que eu não estou querendo ser Deus, muito pelo contrário, né? Eu dependo dele para fazer o que eu faço. E com isso, acho que, né, muitas pacientes, quando a gente vai conversando, elas vão amadurecendo, assim, né? Isso não é para a paciente fazer o tratamento, é para ela fazer em paz, né? Para ela fazer sem peso, sem, sei lá, achar que está cometendo um pecado, né? Enfim, é bem delicado, eu acho, essa questão, mas que é muito presente. Sim. Muito presente. Eu acho que às vezes até no campo médico, não sei. Lari, você estava falando, né, da questão dessa porcentagem, né, da dificuldade de... Você falou do ginecologista, a importância, às vezes, né, do médico que está no caminho do paciente antes, né, do fertileuta, dele fazer um trabalho, né, assim, ter uma atenção, você estava falando de atenção aos folículos. E, às vezes, assim, o médico, por melhor que ele seja tecnicamente, ele também vem de uma sociedade cheia de tabus. E às vezes ele também tem uma ideia de que se ele já mandar para o fertileuta, ou se ele fizer uma investigação porque essa paciente está há 6 meses tentando, às vezes a fala dele é essa: calma, não precisa se preocupar agora não. Né? Ou até essa mesmo, quando você desencanar, você vai engravidar, não precisa investigar. Assim. Como que ninguém está ileso de estar com esse tabu, mas olha a responsabilidade da gente analisar de que lugar que a gente está dando uma conduta. Porque se o meu lugar de estar dando uma conduta não for pela via da informação, né, da coerência teórica e técnica, eu posso, a partir de uma cisma minha, de uma questão minha, impedir né, que um paciente... Esse é um cenário que precisamos mudar. Hoje mesmo eu atendi 3 pacientes que foram fazer o mapeamento de endometriose comigo e o relato das 3 foi o mesmo. Eu sinto dor uma vida inteira né, várias queixas sugestivas, dor na relação sexual, muita cólica, alteração do hábito intestinal, urinário, aumento de fluxo, e como que ninguém investigou isso antes, sabe? Então, é um cenário que a gente precisa mudar, né? E a progressão da endometriose vai trazendo só mais consequências negativas, né? A própria infertilidade. A paciente, às vezes, antes não tinha uma alteração anatômica, né? Mas aí ela passa a ter por conta do processo inflamatório, aí obstrução tubar e tal. Isso vai dificultando cada vez mais as possibilidades dela mesmo, né? Então, se a gente faz um diagnóstico precoce, a gente consegue intervir precocemente. Mudar completamente, né, a história dessa paciente. Fazer um controle da doença, né, um acompanhamento. Sim, com Então, certeza. muda por completo. Sim. A endometriose é a principal causa de infertilidade, né, e precisa de uma atenção nesse sentido. Sim. E muitas vezes a paciente está gritando, ó, tenho endometriose! É aquela paciente com todos os sintomas. Sim. E o diagnóstico ainda demora de 7 a 10 anos. E é uma paciente que sofre, né? A gente tá falando aqui da dor,
A endometriose dói, né? Geralmente, até tem pacientes que não sentem dor, mas a maioria sente. Sim, 15% mais ou menos assintomático, mas a Prejudica, grande maioria tem uma qualidade de vida muito prejudicada. Sim, dor na relação, coisas que não são para existir, né? Não é para viver assim. Então, não pode ser negligenciado mesmo, né? E a dor da infertilidade, que alguns estudos até comparam com a dor do câncer, né? Que é uma dor que, às vezes, como nós falamos, a gente nem encontra uma causa física, mas que impõe, assim, prejuízos para a vida da paciente, tanto quanto uma doença grave mesmo, né? A paciente pode desenvolver depressão, diminui a assiduidade no trabalho. Então, tudo isso já é estabelecido na literatura. Então, são coisas assim, não dá para negligenciar nem uma coisa nem outra, né? Nem a endometriose e nem o casal que está tentando engravidar e falar que é só relaxar e que vai conseguir, ou que está muito nova, que a gente sabe que a reserva ovariana, ela pode diminuir mais precocemente e cada vez mais, né? Muitas vezes a paciente sinaliza que ela tem alguma coisa, né? Eu acho que não tem mais espaço para que ela fala, mas tá tudo bem, isso é normal. Sim. Se a paciente tá te sinalizando que tem alguma coisa alterada com ela, você tem que escutar e você tem que investigar e você tem que orientar, né? Não tem mais espaço para essa fala. E o jeito também, né, que a gente fala, que acho que era o que a Arielle estava falando, né? Ele pode ser muito determinante no que a paciente vai fazer com aquilo, né, que você falou. Então, assim, se você fala, olha, é importante você procurar um especialista para a gente investigar um pouco mais a fundo e tal, a paciente, ela vai seguir essa orientação. Por mais que ela, né, às vezes não queira ir, porque tem uma resistência mesmo, né, ela vai seguir e ela vai ficar com aquilo. Poxa, eu fui encaminhada. Se ela não for, ela decidiu não ir, né? Isso. Mas o médico fez o papel dele, ele encaminhou. Agora, tem pacientes que vêm com outro tipo de fala mesmo, assim, né? Você já tá muito velha para engravidar, ou no seu caso não tem chance. Esses rótulos, né, também, eles são destruidores para a paciente, né? Ela deixa de acreditar e muitas vezes isso paralisa a paciente anos, assim, por anos. E ela só vai buscar depois que ela consegue superar, e aí sim ela está numa condição ainda mais difícil, né? Então, acho que a gente tem que tomar muito cuidado, assim, com a forma como a gente fala. Às vezes a gente precisa falar uma coisa difícil, né, para a paciente, mas a forma como a gente fala vai mudar tudo, vai mudar a forma que ela vai lidar com isso, né? Enfrentar esse problema, enfim, e se dispor a ajudá-la, né, a enfrentar esse problema também. Sim. Sabe que não é incomum acontecer quando eu dou um diagnóstico de endometriose, por exemplo, a paciente fala assim, graças a Deus, agora eu sei o que eu tenho. Sim. Né? Então, tem os dois lados. lados. Fazer algo com isso, né? É isso. Tem a dificuldade de receber um diagnóstico e de tudo que isso traz, né? Então, ai meu Deus, eu tenho endometriose, tenho infertilidade, o que eu vou fazer? Tenho que operar, é benigno, é maligno? Então, todas essas questões. Mas, ao mesmo tempo, às vezes a paciente tem ali uma vida de sofrimento, né? Então, ela recebe um diagnóstico e ela fala, bem, agora eu tenho algo a tratar, né? Seja porque ela tem muita dor, seja porque ela tem uma infertilidade. Então, você tem ali uma causa orgânica, né, para tratar. O que a gente estava falando. Claro que ela não queria ter endometriose, né? Mas ela teve o diagnóstico, então ela tá diante, né, da questão dela e da possibilidade dela mudar, né, esse quadro, que hoje a gente sabe que também tem tantos tratamentos eficazes, né, para endometriose. Embora, né, não tenha cura, seja progressiva e tal, mas é possível controlar os sintomas, né, tem recursos para engravidar. Então, assim, eu acho que reconhecer, né, o diagnóstico é mesmo o ponto de partida mais importante, né, que a gente pode fazer pelo paciente, sem dúvida, né. Reconhecer o diagnóstico e fazer o que a gente está fazendo aqui, né, falando da importância também da gente estar avisado do efeito que isso tem para aquela pessoa, né? Porque se a gente se distancia, ou se a gente se desconecta disso, a gente vai exercer só a técnica, né? É isso, tá aqui o laudo, é isso, o seu tratamento é esse, né? E se a gente se desconecta disso, especialmente na reprodução assistida, né? Especialmente
na reprodução humana, vamos colocar assim, né? Porque às vezes não é assistida, mas é perda gestacional, né? É uma dificuldade, assim, uma endometriose. Mas nesse campo, eu acho que é um campo em que se a gente dissocia a técnica do cuidado, se a gente dissocia o apresentar, né, o que ela tem como laudo, como diagnóstico, como está sendo isso para a paciente, a gente aí sim pode fazer com que esse diagnóstico seja traumático. Porque o trauma, do ponto de vista da psicanálise unicotiana, assim, que a gente acaba entendendo dessa forma, não é o conteúdo em si ou o contexto em si que ela está vivendo. Então, não necessariamente receber um diagnóstico ou uma questão, aceitar infertilidade, tá com endometriose, isso é traumático. Traumático é se ela não conseguir dar um sentido para isso, integrar isso na vida dela. E a gente, como profissional, quando a gente dá uma notícia e desenha para ela, dá uma notícia, mas diz, olha, a gente está aqui, a gente sabe cuidar disso, a gente faz isso todos os dias e a gente pode cuidar de você, ela vai sofrer, ela vai ter o momento, assim, né, de poder lamentar sobre isso, mas ela vai poder dar um sentido para aquilo que ela está recebendo. E dar um sentido faz com que ela viva essa dor, mas não seja uma dor como um trauma, porque ela está conseguindo dar um sentido, elaborar e fazer algo com isso, né? Então, eu acho que é muito diferente. Por isso que a gente está aqui falando não só da importância de fazer um bom trabalho de diagnóstico, um bom trabalho técnico, né, do que tem que se fazer, mas o como fazer, a gente sabe que isso pode ter efeitos completamente diferentes, desde esse campo de ser traumático, porque eu falo de um jeito e eu interrompo abruptamente a possibilidade dessa paciente compreender o que se passa com ela e dar um sentido para isso, ou eu posso dizer, é isso, mas olha só, isso acontece, vamos estar aqui, a gente pode fazer isso, é muita coisa, né? Essa diferença. Com certeza. E assim, isso acontece, né, essa dificuldade, a gente está falando dos diagnósticos, mas principalmente, assim, no contexto da reprodução assistida, acho que no resultado, né, do tratamento. Então, como a gente estava falando, não é inevitável que o casal ou a paciente, ela crie expectativas, né, no tratamento, senão ela nem faria, claro, né, nem teria sentido. Ela tem que esperar um positivo mesmo. Mas é um tratamento hoje que tem uma taxa aproximada de sucesso de 50%. Então, a gente sabe que em 50% a gente vai ter um resultado negativo, né? E é ruim, né, quando o nosso resultado, o resultado do nosso trabalho é só 50% positivo. Isso é ruim, muito ruim. É pouco, né? Mas já evoluiu muito e a gente está em busca de mais evolução, né? Os estudos estão a todo vapor, assim, para que a gente tenha resultados cada vez melhores. Mas eu acho que lidar com esse não, né, para a paciente é o momento mais difícil, assim, né? Quando ela vê que ela fez todo aquele esforço e tomou todos aqueles hormônios e fez um procedimento cirúrgico invasivo, né? E transferiu e nem respirava direito, né? Porque elas têm muito medo do embrião sair do útero, né? Enfim, e ela fez tudo certo, né? Ela seguiu todas as recomendações, então, e não deu certo. E aí vem a culpa, né? Assim, poxa, o que eu fiz que não deu certo? O que eu errei, né? Em que eu falhei? E a verdade é que não tem culpado, né? Assim, nós fizemos todo o nosso possível, a paciente fez todo o possível dela, mas o tratamento é limitado, né? Ele tem um limite, que é 50%. Só que compreender isso, né, não é tão simples assim. Eu acho que esse é o ponto, né, assim, talvez aí de maior dificuldade mesmo que a gente tenha, né, assim. E acho que assim, né, nesse episódio a gente topou falar um pouco de que, na verdade, é um trabalho e tanto, né. O trabalho que a gente faz não é só, né, eu sei que você quis expressar no sentido de beta positivo, né, 50%, mas o que você está dizendo é que quando dá negativo é a hora que você mais está para o paciente. Sim. Ou seja, você está trabalhando o tempo todo, né, de uma forma mais importante, né, que é estar em todos os momentos, da forma como é possível estar. Ou seja, eu acho que nesse episódio, e talvez com esse podcast, a gente está dizendo que trabalhamos muito quando a gente se dispõe a cuidar. Né? Trabalhamos mais ainda quando a gente se dispõe
a fazer tratamentos, mas numa posição de cuidado, a fazer uma ultrassom, mas numa posição de cuidado, né? Porque o nosso trabalho, esse trabalho todo de se importar, de ligar, caramba, fiquei chateada, deixa eu conversar com alguém. Ah, Sareli, acabei de atender um caso assim, o Liza, né? Quando vocês se falam sobre isso. Isso que a gente faz é o nosso trabalho. Cuidar do sofrimento das pessoas é o nosso trabalho. Né? Cuidar desses nãos, cuidar dos resultados difíceis é o nosso trabalho, e a gente está aqui justamente dizendo também como isso nos afeta, mas também como isso nos move, né? Sim, Isso aí. com certeza. Acho que é isso. Então tá, meninas, acho que Finalizou de foi, forma né? brilhante. O segundo episódio. Foi. Falamos um pouco, né, de todo o universo que a gente tem para falar desse caminho da paciente, do casal que está em processo de tentativa de engravidar ou de tentar encontrar um diagnóstico, mas vamos ter outros momentos para isso, né? Com certeza. Obrigada, então, pela atenção de vocês. É importante que vocês compartilhem, curtam, para que a gente continue expondo esses conteúdos aqui. Tchau, tchau, até a próxima. Tchau, Tchau, tchau. gente.